Hoje comigo, Maurício Silva, Ayrton Ruschel e recebendo aqui o Lulinha Tavares, né, que está lançando seu livro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é o Coach Esportivo. Vamos conversar com ele sobre o que é o coach esportivo, o que significa isso dentro do futebol. E a gente está falando aí em resultados, né, que é a dupla Grenal e os times demais de futebol, evidentemente que traz, na medida de chegar a conquistas, né? E o coach esportivo é exatamente isso aí, é um processo aí que é usado para, né, alcançar exatamente essas metas, esses objetivos, né? Muito obrigado pela presença, Lulinha, parabéns aí pelo livro, eu já dei dando rapidamente, né, alguma olhada, a gente vai falar mais, e aí, claro que o telespectador vai adquirir, evidentemente terá condições até de uma avaliação melhor, mas o que é? Explica para nós o que é realmente o coach esportivo. Bom, eu quero usar um pouco as palavras do Fernando Praz, que participa aqui do livro, que ele diz o seguinte: o futebol evoluiu muito, a parte física, nos últimos 15 anos, a velocidade do jogo aumentou, a intensidade do jogo aumentou, os espaços diminuíram. Isso fez com que o futebol ficasse, assim, os limites para as variações táticas estão se esgotando. E o que disse ele? A parte mental pode fazer toda a diferença, isso em qualquer lugar e em qualquer momento. O coach nada mais é do que uma ferramenta que ajuda você a refletir, a planejar e agir para você alcançar metas e melhorar resultados. Existe um mal hoje que assola todo mundo, a humanidade hoje, que um deles é síndrome do pensamento acelerado. Você nunca consegue estar onde você está. Você está aqui e o teu pensamento está lá. Interessante. Pronto. E um jogo de futebol tem 90 minutos. E são vários jogos dentro de um mesmo jogo. E quando você está programado mentalmente, o maior exemplo que nós temos disso chama-se Ayrton Senna, que numa atividade como a Fórmula 1, ele se transformou no ídolo mundial e nacional e nos fez gostar de Fórmula 1 e ele se programava mentalmente, ele se preparava. Então, o coach ele ajuda a isso, a você se conhecer, a você se preparar, a você se programar. Você se programa para ser vencedor. A bola não entra por acaso. Gol é meta. Você vai ali para alcançar a sua meta, que é o gol. E o coach ajuda muito. E há um dado importante que diz que se você tendo metas muito claras, são pesquisas a longo prazo, determina muito mais o teu futuro do que a tua herança genética. O Lulinha, ele é um master coach, pois não? Eu queria aproveitar ainda na linha, porque a gente está aprendendo aqui, é uma verdadeira escola, né, Carlos Eduardo? Quando ele falou, eu fui fazer uma rápida olhada também, nós aqui importamos no Brasil a ideia de coaching treinador, né? E nós falávamos disso, mas não é bem essa conceituação, há uma deturpação do conceito. Porque o coach é um termo antigo, quer dizer, cox, que veio da cidade de Cox, quer dizer charretear, transportar uma pessoa do lado para o outro. É como você entrar no táxi. Quando você entra no táxi, o táxi não é seu, mas o destino é seu. Então, ao longo do tempo, esse coach era aquela pessoa que dava suporte àqueles alunos no final do curso. Então, ele dava o suporte. O coach é aquela pessoa que dá o suporte para você chegar aonde você quer. A motivação é sua. Aí depois, com o tempo, esse termo chegou ao desporto como um técnico, como um treinador. Na verdade, ele funciona até como um treinador. O Federer, que é o maior ganhador no tênis, ele afirmou categoricamente que tudo mudou na vida dele, foi determinante quando ele teve um treinador mental, que fez a diferença na vida dele, que antes, quem acompanha o tênis sabe, ele se descontrolava e ele conseguiu se controlar. Nós temos um exemplo... Concentração. Concentração e autodomínio. Um atleta precisa ter autodomínio. Para isso, ele precisa respirar bem, para isso, ele precisa estar com o cérebro oxigenado, para isso, ele precisa estar menos ansioso e ansiedade. Você trabalha, quanto mais concentrado você tiver, menos ansioso você fica. Se você me der espaço, eu quero falar rapidamente do Aloysio, atacante, ele jogou no Grêmio. E o pessoal Vamos falar assim, tem uns cases aqui, exatamente. São atletas gaúchos que passaram aqui. Sim. O Aloysio é um grande exemplo. O Aloysio é um menino que foi da base do Grêmio e rodou e acabou no São Paulo e agora está no exterior. Esse jogador? Exatamente. Mauri? Não, na realidade, assim, eu achei interessante essa colocação. Ele fez o que a gente fica pensando uma coisa, mas já tá querendo fazer outra. Então, assim, essa coordenação mental falta no dia a dia das pessoas normais. Se torna ansioso, tem aquela ansiedade, né? Imagina quando se fala em esporte de alta competitividade, isso atrapalha demais se não tivesse domínio dos tempos de pensamento e execução, né?
Exatamente. O atleta ele precisa muito disso, ele precisa isso muito bem apurado, mas como ele não recebe na formação esse recurso para ele treinar, se conhecer, se autorregular, ele se regular a onda cerebral necessária, o Aloysio é um grande exemplo disso, porque o Aloysio é altamente ansioso, altamente potencial, mas muito inteligente, mas ele usava muita força. Então ele aprendeu a se conhecer, a se dominar, a se programar, ele sabia em 2012 quantos gols ele queria fazer, ele anotou isso, ele sabia muito bem onde ele queria chegar, quando ele disse que ele queria, isso conta no livro, o primeiro time que ele queria chegar era voltar para o Grêmio, que ele tinha um amor pelo Grêmio. Mas no trabalho de metas, você determina onde você quer chegar e você começa a botar isso no papel. Isso vai ficar no teu subconsciente. Como você vê um comercial na televisão, o marketing explora isso. Aí ele começou a ver e a se observar e ver, por exemplo, que ele corria muito com a bola, que ele dava pouca assistência. Será que assim ele jogaria num time como São Paulo? Aí ele começou a se perceber no jogo. Aí ele começou a se dominar mais, a respirar melhor, e o resultado foi um atleta que colocou como meta fazer 15 gols na 16ª rodada, jogando num time contra o Figueirense, que era o time que brigava pelo rebaixamento, chegou a 14 gols, foi o terceiro maior artilheiro do campeonato, e quando ele chegou no São Paulo, ele sabia exatamente o que é jogar no São Paulo. Isso é coach, é você se programar mentalmente para você chegar aonde você quer, chegar pronto. E responder. Lulinha, tu sabes, eu quero aqui te dar um elogio público, então, sem saber, porque espantou a nós exatamente a involução e depois a evolução na carreira desse menino, porque eu chefiei uma delegação para a Punta Cup em 2005. Ele era um menino de 15, 16 anos, surgindo com um potencial enorme e ele não conseguiu firmar. Ele chegou a jogar em equipes menores do futebol gaúcho e depois ele acabou no São Paulo. Então, surpreendia a todos nós essa evolução. Lógico, nós não acompanhamos depois mais a vida privada desse menino. E tu está trazendo um verdadeiro case esportivo aqui para nós sobre isso. Né? É um case. E a gente continua trabalhando, a gente se fala via Skype, ele sabe muito bem as metas, onde ele quer chegar. E o teu cérebro funciona perfeitamente a favor daquilo que você se programa para fazer. E como hoje, é muito peso que se joga em cima do atleta. Nós somos um país sem heróis. Os nossos heróis não estão na política, a gente não encontra isso. Nós não saímos aí com a camisa, eu sou fulano, eu sou ciclano. Nossos heróis estão no esporte. O Ayrton Senna até hoje é um grande herói numa atividade esportiva que não é a primeira do Brasil, que é a Fórmula 1. E essas pessoas recebem toda a carga. O futebol inaugurou o 5º P do marketing, que o marketing é produto, preço, praça e promoção. E o futebol inaugurou a paixão. Então, quando entra no estádio de futebol, o presidente da República, o executivo, o operário, eles viram a mesma coisa. E o futebol traz uma emoção muito grande. O atleta precisa sair dessa zona de emoção, controlar essa emoção, sofrendo toda a pressão que é comum e decidir. E isso não é fácil, que é um ser humano como todo mundo. E não recebe treinamento para isso. A escola não ensina ele a ele se controlar, a ele se dominar. Isso é um gap que há na nossa escola, que a gente espera que aos poucos vá chegando e os atletas possam estar se capacitando mais para responder, né, nessa atividade que é futebol, que movimenta tanta gente, e nós estamos aqui por causa disso. Não tenha dúvida. Bom, vamos falar mais, vamos fazer um intervalo, a gente volta falando também sobre os cases aqui de... O Adilson Batista, estava vendo também, que é um case do livro aqui do Lulinha Tavares, com o Gustavo Dávila, né? E essa ferramenta, evidentemente, né, que clubes estariam adotando, que possam adotar nessa gestão do futebol, gestão esportiva.